Agora esta chamada está sendo gravada. Aleluia. Muito bem. Meus irmãos, agora de uma forma oficial, Deus abençoe a todos, saudação de paz a todos vocês, vocês que já estão conosco, os irmãos que vão adentrar ao longo da aula, os nossos irmãos que vão assistir essa aula posteriormente, que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês ao longo dessas 3 aulas que nós tivemos, já com a de hoje. É o primeiro projeto que nós realizamos à distância, com a intenção de nós encurtar, né, as distâncias entre nós, compartilharmos, refletirmos e crescermos cada vez mais no conhecimento. Então, quero agradecer de coração a cada um de vocês. Nós somos ali 41 membros no nosso grupo lá, e ao longo das semanas aí nós tivemos muitos feedbacks das aulas, né? Então, nós ficamos felizes porque, de alguma forma, essas mensagens têm alcançado a cada um de vocês, feito com que venha a ter uma reflexão acerca da teologia, e isso para nós é importante, nós que somos servos de Deus, estamos aí nessa jornada, amém? Eu quero aqui agradecer ao Bispo Jonas, por ele ter aceito esse convite, participado conosco, ministrado a primeira aula acerca de Agostinho de Hipona. Foi uma aula muito boa, excelente, aonde abriu a nossa visão, onde nós aprendemos muito sobre, podemos dizer assim, um dos primeiros teólogos da história da igreja cristã, um homem que, na sua geração, defendeu a soberania de Deus, um Deus que criou todas as coisas e sustenta, né, todas as coisas. Talvez para nós hoje esse pensamento é um pensamento comum, um pensamento simples, mas se nós voltarmos lá no século III, nós vamos ver o que Agostinho de Hipona fez foi gigante, quando nós falamos em teologia. Então, Deus abençoe o Bispo Jonas, pelo material que ele nos cedeu, nos abençoou aí, vai ficar guardadinho aqui para os nossos futuros estudos, né? Quero também agradecer aqui ao pastor Maurício Silva, pastor Maurício que também, né, de todo o coração aí aceitou participar desse projeto, e lá de Itupeva, estado de São Paulo, fuso horário diferente, 1 hora a mais, ele preparou o material, mesmo ele na direção de uma igreja tão grande, tão abençoada, ele reservou um tempo para nos abençoar aqui com a aula dele. Então, também fica a nossa gratidão, nosso agradecimento ao pastor Maurício Silva, e hoje é o aniversário dele, né? Então, já fica registrado aqui o nosso parabéns, que Deus abençoe o pastor Maurício, que eu tenho certeza que depois ele vai ver esse vídeo aqui, né? E falar também um pouco sobre o tema dessa masterclass, sobre os ombros de gigantes. Como nós vimos na última aula também, o pastor Maurício falando sobre João Calvino, um homem que promoveu um verdadeiro avivamento através da palavra, em cima do púlpito, na cidade de Genebra, um período de transição muito difícil, o rompante da igreja protestante com a igreja católica. Então, ele pregou a palavra ali de uma forma fiel, e nós vemos até os dias de hoje, como nós aprendemos aí, os resultados disso. Já imaginou, nos tempos de Calvino, ele pregando, trazendo uma libertação a respeito da educação, alcançar a muitas pessoas, e isso nos alcança hoje, no século XXI. Então, quando nós falamos caminhando, andando sobre os ombros de gigantes, é nós entendermos que o caminho até aqui foi pavimentado por homens, mulheres que dedicaram a sua vida para que o estudo teológico ele fosse aprimorado, aperfeiçoado, amadurecido. Então, isso para nós é de grande valia, tá? Então, nós vamos, a partir de agora, dar início. Ó, o pastor Maurício chegou, querendo parabenizar o senhor, viu, pastor? Pelo aniversário. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, Bispo.
agradecendo pela sua participação, né, ter nos abençoado com a aula passada. Que Deus abençoe a vida do senhor, amém? Amém. Então tá, eu vou colocar o meu material aqui, vou preparar aqui para nós podermos já estar transmitindo. Já é 9h01 aqui, no Mato Grosso do Sul. Nós já vamos, então, compartilhar nossa tela. Vamos compartilhar a tela aqui. Aí. Glória a Deus, irmãos. Então, 9h01, vou dar início agora no material que nós preparamos. Trouxe aqui alguns slides e também algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora, tá? Como nós falamos acerca desse tema, eu achei importante nós falarmos primeiro o porquê que nós estamos estudando, né? A história da igreja, a vida dos teólogos, né? Que vieram antes de nós. E antes de nós entrarmos propriamente na vida de Karl Barth, eu trouxe aqui algumas reflexões para nós aqui essa noite. Primeiro por que estudar teólogos do passado? Como nós falamos aqui, esses homens que pavimentaram, né, construíram até aqui o pensamento teológico, né? Então, aqui um breve resumo. Primeiro, porque nós precisamos entender esse contexto histórico, né? Quando nós olhamos para trás, vemos o que esses homens pavimentaram, isso vai nos ajudar a entender a teologia cristã que se desenvolveu ao longo dos séculos e em resposta a vários desafios que eles enfrentaram. Então, assim, cada teólogo que nós estudamos aqui, eles enfrentaram desafios gigantes no tempo deles. E eles construíram teologia, eles pensaram acerca de Deus de uma forma que viesse tocar na sociedade daquela geração. Então, para nós, isso, olharmos para trás, vai nos ajudar a entender essa construção, esse desenvolvimento do pensamento teológico. Também porque nós podemos aprender com a tradição, né? Então, nós olhamos para trás, nós vemos que a tradição teológica ela é rica, ela é diversificada. Dividimos em 3 devido, né? Como nós falamos, poderiam ser muitos nomes. Dividimos em 3 pelo tempo, de uma forma objetiva, por ser um primeiro trabalho. Então, o início, Agostinho, como eu falei aqui, o Bispo Jonas nos ensinou, os primeiros séculos, um homem falando que Deus criou todas as coisas, sustentou todas as coisas, não é um Deus que criou, virou as costas e foi embora, defendendo a Trindade. Então, para nós, isso é de extrema importância. Nos ajuda a entender a complexidade também e a profundidade da teologia cristã. Então, nós aprendemos, né, com esses homens de Deus. Também vamos ter pontos divergentes. Então, a teologia ela foi sendo construída ao longo dos séculos, tá? Também nos ajuda a desenvolver a nossa própria teologia. Então, isso é muito importante, porque nós olhamos para trás, nós começamos a ver como que Agostinho pensava a Trindade, como que Calvino pensou Trindade, como que Karl Barth pensou Trindade, e como que nós hoje, olhando para trás, aprendendo com eles, será que nós concordamos com tudo? Ou será que nós já temos um ponto de vista diferente devido à geração a que nós vivemos? Então, isso ajuda a desenvolver a nossa teologia. E eu acho que um ponto importante também, nós aprendemos com os erros e com os acertos também. Porque o fato deles terem sido teólogos que marcaram a história da teologia cristã não faz deles também pessoas perfeitas. Então, eles erraram, acertaram. Isso, para nós hoje, vai nos ajudar também a pegar o que é bom, reter o que é bom, deixar passar o que não é bom e também aprender com os erros, tá? Outro ponto que eu coloquei aí é a importância deles para a igreja contemporânea. Nós somos a igreja contemporânea. Nós somos o hoje, nós estamos aqui. Então, quando nós olhamos para trás, a teologia dos séculos anteriores, ela ainda é relevante para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Por quê? Porque nós vamos ver que alguns falsos ensinamentos, algumas heresias, elas só trocaram de roupa. Mas as mesmas heresias que Agostinho enfrentou, João Calvino enfrentou, Lutero enfrentou, nós estamos enfrentando hoje também.
de uma roupagem diferente. Então, quando nós olhamos para trás, olhamos para os séculos anteriores, isso vai nos ajudar a construir algo poderoso diante de Deus, de uma forma que venha alcançar a sociedade a qual nós vivemos, tá? E aí nós perguntamos assim, qual a relevância de Calbart para que ele tenha uma cadeira cativa na nossa Masterclass aqui? Por que que nós dividimos, né, como eu falei assim, de uma forma bem simples, né, começo, meio e fim? Por que que nós escolhemos Calbart? Então nós vamos ver que Calbart ele foi considerado um dos teólogos mais importantes do século XX. A sua relevância, né, ela pode ser vista de vários aspectos, mas o principal foi por causa da sua teologia dialética, né, ou a neo-ortodoxia, é o que nós mais ouvimos falar de Calbart, e essa neo-ortodoxia nada mais buscava uma renovação da teologia cristã naquele momento, naqueles desafios que Calbart enfrentava, né? Fazendo o quê? Reagindo ao liberalismo teológico do século XVIII, século XIX, que é o que predominava na época. Então, ele buscava apresentar uma relação direta com a palavra de Deus, a palavra de Deus como inerrância, né? Então, Calbart, na geração dele, ele veio como uma resposta nesse momento onde o liberalismo teológico estava ali tomando rumos que com certeza afetariam a nossa geração de hoje. Então, ele deu enfoque na palavra de Deus, ele enfatizou a importância da palavra de Deus como uma fonte primária, ou seja, ele disse, olha, para nós pensarmos teologia, tem que começar da palavra, não é da razão humana, não é de nada externo, é da palavra de Deus, tá? Então, isso ia de frente com aquilo que a teologia liberal ensinava, e era muito forte naquele tempo, tá? Então, ele criticou de uma forma veemente, né, a ênfase que a teologia liberal dava à razão humana, à experiência humana, tá? E ele argumentava que isso levava a uma perca da autoridade da palavra. Então, ele olhava para a geração dele, ele via a força do liberalismo teológico, e ele vai na contramão de uma forma de combate a esse liberalismo, tá? Então, eu achei importante, antes de nós falarmos de Calbart em si, entendermos esse contexto e, principalmente, entender o que era o liberalismo teológico. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, o liberalismo na época foi uma seita, ou era um grupo de cristãos, era uma denominação, era um grupo de pessoas com determinados pensamentos, né? Mas, na verdade, o liberalismo teológico, ele era um método acadêmico de interpretação bíblica. Tá? Então, a geração de Calbart estava diante, né, de uma teologia que se utilizava, né, de um método acadêmico para interpretar a palavra de Deus, tá? Caracterizando uma abordagem crítica e racionalista à Bíblia, ou seja, à doutrina cristã. Então, o liberalismo teológico era um método acadêmico de interpretação da palavra de Deus. E por que liberalismo, né? Porque esse nome trazia a ideia no sentido de trazer libertação para se interpretar a palavra de Deus. Ou seja, a interpretação da palavra de Deus, ela estava em posse de quem? Da igreja, do dogma, né? Então, o liberalismo vem agora falando, não, nós precisamos libertar isso, trazer para as nossas mãos e interpretarmos o que Deus escreveu na sua palavra. E com isso, o liberalismo teológico ele passou a se utilizar de ferramentas metodológicas, acadêmicas, que não tinha mais esse compromisso com a fé, principalmente, tá? Então, a principal ferramenta que o liberalismo utilizava era o método histórico crítico. O que ele fazia? Ele, ao interpretar a Bíblia, os relatos bíblicos, ele partia principalmente de estudar a história, né, um contexto de um pressuposto, assim, geografia bíblica, arqueologia, antropologia. Então, eles tiravam a fé de lado
ao ler a palavra de Deus, interpretar a palavra e utilizavam apenas da razão, tá? Acho que de uma forma, para ficar um pouco mais claro, assim, para os irmãos entenderem. Então, assim, esses métodos que o liberalismo teológico utilizava, deixando de lado a fé ao interpretar a palavra de Deus, era algo muito perigoso. Por quê? Se o relato bíblico que eles estavam lendo não fosse compreendido pela razão humana, ele era descartado. Como que pode dizer assim, ele era combatido, não se levava para frente. Aí você fala assim, mas como assim isso? Por exemplo, como explicar a Trindade? Um Deus único que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Para a razão humana daquele tempo, não tinha como aceitar aquilo. Então, o liberalismo começava a criticar outro ponto importante. Como que um Jesus divino tem um nascimento virginal? Tá? Então, como que olhar um homem que ressuscitava mortos? Então, o liberalismo teológico ele vinha trazendo essa razão humana, deixando a fé de lado. Então, esse é o contexto ao qual Karl Barth desenvolveu a sua teologia. Então, agora, gasta esses 10 minutos aqui, vamos entrar no nosso autor aqui, vamos dizer assim, né? Então, Karl Barth, ele nasceu em 10 de maio de 1886, na Suíça, tá? E ele era filho de pastor. Karl Barth nasceu na Suíça, seu pai se chamava Fritz e a sua mãe se chamava Ana. E o interessante, assim, é que em todas as biografias que eu tive a oportunidade de ler, nós vemos, assim, que ele foi muito influenciado pelo ambiente familiar, por ter um pai pastor que lidava com situações do dia a dia, da teologia, da política, da sociedade. Então, Karl Barth, ele foi extremamente influenciado, né, por esse ambiente familiar preocupado com a fé, com as coisas de Deus, com a sociedade. Então, isso nos chama um pouco a atenção para nos ensinar que o nosso ambiente familiar influencia nossos filhos, o que eles ouvem na mesa do café da manhã, na mesa do almoço e do jantar, vai influenciar. Karl Barth, ele é um exemplo disso, tá? Sobre a sua família, se sabe muito pouco. Encontrei relatos de um irmão chamado Marcos, mas, assim, muito pouco, né? Aos 3 anos, eles se mudaram para Berna, então seu pai era um pastor, foi trocado de congregação, de igreja, vamos dizer assim, então ele participou um pouco dessa vida de itinerância, né, do seu pai, devido ao ministério pastoral. Em 1912, né, ele perdeu o pai, em 1913, aos 27 anos, ele vai constituir família, vai se casar com a sua esposa, chamada Nelly, ao qual teve 5 filhos, Francisca, Marcos, Christopher, Matias e Jacob, né? E ele faleceu em 1968. Então, é um período bem próximo de nós. Então, pela relevância da sua teologia, por esse período próximo, nós decidimos falar um pouco de Karl Barth hoje, tá? Então, esse teólogo suíço que passou grande parte da sua vida na Alemanha, num momento muito importante da Alemanha. Então, aqui nós vamos falar um pouco dos seus estudos. Então, em 1904, ainda bem jovem, ele decide, então, seguir a carreira do pai. Ele decide ser pastor também. Influenciado pela sua rotina, influenciado pelo ministério do pai, ele decide, então, se lançar aos estudos, estudar teologia acerca das coisas de Deus. E aí, em 1904, ele vai estudar teologia. Começa na Universidade de Berna, na Suíça, depois ele passa por Berlim. E aqui um ponto importante para nós entendermos um pouco sobre esse momento dos estudos de Barth, é que ele estava sendo influenciado e aprendendo debaixo do liberalismo teológico, que era a teologia que dominava a Europa naqueles dias. Então, aquilo que Barth lá na frente vai combater quando ele começa os seus estudos, ele começa aprendendo exatamente esse sistema acadêmico de interpretação da palavra de Deus, onde se prioriza a razão e a fé vai ficando de lado. Então, uma coisa interessante naqueles tempos é que um teólogo
não era igual aos dias de hoje. Ele se formava, me formei em Campo Grande, na faculdade X. Nos tempos de Barth, não. Ele precisava passar por mais de uma faculdade, uma universidade, como se fosse, assim, graduações necessárias naquele tempo. Então, ele vai passar por Tübingen, na Alemanha, e aí ele vai concluir, em 1908, os seus estudos na cidade de Marburg, na Alemanha, tá? E Marburg nada mais era do que o centro da teologia liberal da época, né? Então, Karl Barth, em 1908, quando ele finaliza os seus estudos, ele está extremamente influenciado pela teologia liberal. Aqui a gente pode até se lembrar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes de ser, né, Saulo, né, conhecedor das leis, conhecedor ali de toda aquela religiosidade ali, depois ele tem a sua vida transformada. Nós olhamos aqui para Karl Barth e vemos ele se formar exatamente debaixo de uma teologia qual lá na frente ele iria combater. Então, isso é um ponto importante. E ele termina seus estudos ali influenciado por Hermann e Harnack. Harnack foi um dos pais do liberalismo teológico, tá? Então, Karl Barth finaliza aqui os seus estudos exatamente debaixo dessa teologia, dessa academia de interpretação bíblica, tá? E aí nós vemos que ele vai passar por um processo, um desenvolvimento teológico, assim como nós também passamos. Se nós olharmos para trás da nossa vida, por exemplo, alguns conceitos que nós tínhamos no início da nossa fé, para agora depois de 10, 15, 20 anos, nós vamos perceber que nós tivemos um amadurecimento na nossa teologia, na nossa crença. Então, com Barth também foi assim. Em 1908, quando ele finaliza os estudos, ele é convidado agora, né, com a sua formação acadêmica, a ser um assistente em Genebra. Né? Se nós voltarmos aí à aula do pastor Maurício, Genebra, João Calvino, então nós entendemos que era uma grande paróquia, uma paróquia reformada, respeitada, aonde Calvino ministrava, aonde Calvino promoveu um avivamento do púlpito. Então, agora, em 1908 até 1909, Barth vai ser assistente na Catedral de Genebra. Tá? E aí ele começa a ter essa experiência pastoral, essa experiência com a membresia. E é em 1909, então, que ele vai agora trabalhar como pastor na cidade de Genf, na Suíça, aonde o seu pai era o pastor titular. Então, perceba que agora o destino vai aproximando, né? Ele do pai, e nesses 2 anos e meio que ele passa ali na igreja de Genf, ele começa a ter corpo, né, no seu ministério pastoral. E quando chega 1911, vem a sua grande experiência ministerial, que é se tornar um pastor titular. Agora, na pequena cidade, ou pequeno vilarejo, né, chamado Safenwil, na Suíça, que foi aonde Barth teve, assim, as suas grandes experiências, onde a sua fé foi provada, foi moldada, foi aperfeiçoada e passou por um amadurecimento muito grande, porque agora, ao ter contato com a membresia, ele sentiu agora a necessidade de colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na academia. Só que aí agora acontece um fato interessante na vida dele, porque agora nesse local a sua teologia passou por um processo de maturação e ele viu, né, a incongruência, ou seja, a incompatibilidade com aquilo que ele havia estudado com a exigência do dia a dia. Olha só como que é o trabalhar de Deus. Então, ele assume agora uma paróquia, né, assume uma igreja ali, e agora ele vê que o método liberal, nas suas pregações, os membros não estavam entendendo nada. Tudo aquilo que ele adquiriu como conhecimento, com o liberalismo teológico, não estava alcançando o coração dos membros. Olha que interessante. É quando agora a sua teologia começa a passar por uma reformulação.
Eu trouxe aqui para vocês uma citação de um livro, Grandes Teólogos do Século XX, página 37. O autor diz assim, relatando essa experiência que Barth teve agora como pastor, tá? Quando subiu ao púlpito, percebeu a inutilidade de todos os estudos históricos críticos da vida de Cristo e dos evangelhos, ao qual a teologia liberal o submeteu. Aquilo que o povo lhe pedia era o anúncio da palavra de Deus e não doutas dissertações sobre aquilo que pertence à história e aquilo que pertence à fé. O povo pedia, ansiava por uma aplicação para lhes confortar e ajudar diante das questões da qual viviam, tais como a industrialização, socialização, a luta de classe e outras dificuldades mais. Então, aqui, Barth, quando ele assume como pastor, ele tem um choque, porque, puxa, tudo que eu aprendi, toda aquela metodologia, não entra na cabeça das pessoas, elas não entendem. Elas precisam de uma palavra que vai conectar a teologia com a fé, com o coração das pessoas. E nós falávamos isso ontem no seminário, sobre missiologia, que o desafio do teólogo é exatamente esse. Qual que é o final da missão? Ganhar almas. Mas o teólogo tem que estar preparado para fazer missão. Então, o desafio, adquirir o conhecimento e fazer com que esse conhecimento gere almas, vidas, alcance o coração das pessoas. Então, agora Barth tem essa dificuldade, né? Então, o liberalismo teológico, irmãos, acabou fazendo da teologia uma tarefa de especialistas. Ele entendeu que a teologia era uma tarefa da comunidade. O ministério pastoral tornar o conhecimento acessível às pessoas que não puderam entrar na academia, né, de estudar na academia. Então, ele acreditava que o pastor, a teologia e a comunidade caminhavam junto. Isso é uma das coisas mais lindas do ministério de Karl Barth, porque ele fala, olha, a teologia, o pastor e a comunidade têm que caminhar junto. Então, agora ele começa a passar por um amadurecimento, né? Eu trouxe uma foto aqui, eu creio que é uma foto bem mais nova de Safenville, né? E era uma comunidade humilde, simples, de trabalhadores, né? E o interessante é que havia uma família nessa cidade, nesse vilarejo, que era a família rica ali, ela detentora da única empresa rural que tinha, e alguns membros dessa família eram os líderes da igreja, quando Karl Barth chega. E quando ele chega, ele percebe que essa família, ela, como patrão, né, como ali empregadores, eles faziam o quê? Eles açoitavam as pessoas da cidade. Um salário muito baixo, não havia tempo de descanso, contratavam crianças, meninas, mulheres, jovens, né? Então, assim, eles eram muito desonestos. Então, Karl Barth, quando assume essa igreja, ele tem esse confronto. Os mais pobres iam para a igreja e ele começa a ver que a mensagem não atendia. E aí, agora, Barth, ele vê a necessidade de começar a refletir, trazer uma mensagem que viesse tocar a sociedade onde ele estava inserido. Então, ele vai utilizar o púlpito para pregar justiça social, igualdade. Ele foi às ruas, né, para dizer para os sindicalistas, né, se conscientizar para ter melhor salário, tempo de descanso, uma boa alimentação. Então, Karl Barth, em Safenville, ele passou por um processo de maturação muito rápido, muito importante, né? E isso aqui vai revelar para nós duas características principais da teologia dele, que a primeira é uma profunda inspiração bíblica. Quando Barth se deparou com essa dificuldade, ele abandonou o método histórico crítico. O que ele fez? Ele se debruçou sobre a palavra de Deus com fé. Ele viu a necessidade de voltar para as Escrituras e extrair das Escrituras uma palavra que viesse a alcançar o coração da membresia. Então, um ponto importante da teologia de Barth é isso, é uma profunda inspiração bíblica, tanto que Barth, ele
ele também, é uma coisa interessante de Barth, é que ele também foi tocado pelo texto de Romanos. Olha que interessante. O bispo Jonas falou que Agostinho teve uma grande reflexão no livro de Romanos, quando falava sobre da impureza, né, sexual, dos pecados. Nós passamos por Lutero. Lutero também foi, né, a justificação pela fé no sentido de ir contra as obras, né, ó, o que me justifica é a fé, não são as obras. E isso rompeu numa reforma protestante. Agora, Calbart também vai no texto de Romanos, Romanos 3:28, onde fala que a justificação vem pela fé, mas não em contraproposta às obras, mas agora em contraproposta à razão. Por quê? Porque o liberalismo teológico disse, olha, a fé falhou, a fé estava na mão da igreja, e o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Milhões de pessoas morreram. A igreja se misturou com o Estado, virou aquela... A fé falhou. Então, agora o homem vem, no século XVIII, né? O liberalismo teológico, o racionalismo, o humanismo, a razão falou, agora a razão do homem vai resolver. A razão do homem agora, diferente da fé, do dogma da igreja, a razão vai resolver. Né? Então, agora, Barth lê Romanos 3:28, a justificação pela fé, mas no oposto à razão. Barth, não. O que vai resolver não é a razão do homem, mas é a fé em Deus, que vai nos fazer a interpretar corretamente a palavra e viver pela fé, viver as promessas, viver os milagres. Então, isso foi muito interessante na vida dele nesse período, porque ele se debruçou a estudar a palavra e ele acabou escrevendo um comentário bíblico. E foi um comentário assim que elevou Barth de patamar no meio da sociedade teológica com a qual ele vivia. Porque ele vai escrever um comentário do livro de Romanos. É o famoso comentário Der Römerbrief, né? O comentário que Karl Barth escreveu acerca do livro de Romanos. E esse comentário, irmãos, ele causou grandes reações no campo teológico, porque o liberalismo vinha com aquela interpretação acadêmica amarrada, deixando a fé de lado. Barth agora vem com uma nova proposta. Vamos voltar para as Escrituras pela fé em oposição à razão do homem. A razão do homem é muito pequena perto da soberania de Deus. Né? Então, nos lembramos de Agostinho. Deus, ele criou todas as coisas. E Deus sustenta todas as coisas. Ele não perdeu o controle por causa de uma guerra. Ele não perdeu o controle por causa de desastre. Não, Deus está no controle. Então, esse comentário, irmãos, ele foi um acontecimento teológico na época. Tá? E aí eu trouxe aqui uma citação do próprio Karl Barth, porque olha como que ele era ousado e corajoso. Olha o que ele escreveu lá no jornal da época, lá por causa do burburinho que teve o comentário dele. Pareço mais um rapaz que, subindo ao campanário da igreja paroquial, puxa uma corda ao acaso e, sem querer, coloca em movimento o sino maior dessa paróquia. Ele estava trêmulo e amedrontado. E aí, ele percebe que acordou não apenas a sua casa, mas também uma aldeia inteira. Olha que lindo isso, irmãos. Karl Barth, né, sendo ousado, corajoso, no meio daquela sociedade, dizendo, olha, é como se eu fosse lá, sem querer, puxasse, né, a corda do sino gigante que estava adormecido, amedrontado com o liberalismo teológico, e agora a fé começa novamente a despertar o coração das pessoas, né? Então, esse comentário, ele mudou o pensamento da época ali, foi um grande burburinho, esse escrito de Karl Barth, tá? Temos aqui a carreira acadêmica dele, ele foi professor, o seu ministério como acadêmico na Alemanha, Göttingen, Münster, Bonn, e depois ele volta, né, ele vai encerrar sua carreira teológica na sua cidade natal, na Universidade da Basileia, Suíça, e depois nós vamos falar um pouco isso, por que ele voltou para casa? Se ele teve uma carreira acadêmica muito forte na Alemanha. Nós já vamos falar sobre isso, porque agora vem o período da guerra.
A guerra foi um momento importante na vida de Karl Barth, porque Karl Barth, quando chega os meados da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo, né, com Hitler, se apresenta, é o cenário que Barth está inserido com a sua teologia, tá? Então, Barth comportou-se diante desses grandes acontecimentos teológicos de sua época como os antigos profetas de Israel. Olha o posicionamento dele, defendendo a verdade bíblica, em detrimento de qualquer interesse humano. Então, o liberalismo teológico, ele interpretava de acordo com o que lhe convinha. Barth, não. Nos momentos mais difíceis de guerra, de conflito, ele defendeu a verdade bíblica. E qual foi o desafio, né? Então, durante a Primeira Guerra, ele percebeu que a teologia liberal ela não oferecia resposta para o sofrimento daquele tempo. O liberalismo teológico, acadêmico, deixando a fé de lado, usando do humanismo, do racionalismo do homem, da razão em detrimento da palavra, deixando a fé de lado, não trazia resposta ao sofrimento das pessoas. Então, Barth ele teve esse momento de crise espiritual, o que ajudou ele nesse processo de amadurecimento teológico também, né? Então, é em 1932, que Hitler chega ao poder na Alemanha, né? E aí, em 1939, com a proximidade da Segunda Guerra, o nazismo ele vai mostrar a sua face mais cruel. Tá? Então, quando o primeiro Reich, né, Reich em alemão é império, então, quando o primeiro Reich é instituído com Hitler, você vai olhar para a Alemanha, você vai ver que Hitler tinha até um ministério de assuntos religiosos. Olha novamente aí a igreja se misturando com o Estado. Então, as igrejas cristãs na Alemanha, no tempo de Hitler, elas eram também obrigadas a usar até a bandeira da suástica, que era do Partido Comunista de Hitler, né? Mas aí é nesse tempo que Karl Barth está pregando, está escrevendo, né? E aí ele, outros como Bonhoeffer, né, que tem aquele livro extraordinário, né, Discipulado, Neil Moller, eles então se levantam contra essa liderança de Hitler. Olha só, a teologia nesse conflito. E eles então se negam a assinar, né, essa carta de apoio a Hitler. Todos os pastores cristãos na época ali, eles eram obrigados, né, então eles se levantam contra, não assinam essa carta e vão agora com uma pregação totalmente contra aquela unidade de Hitler, o comunismo, com a igreja cristã da Alemanha, né? E aí nós vamos ver surgir, então, a igreja confessante. Essa igreja confessante é a que Barth, junto aos seus amigos, eles desenvolvem, então, essa teologia que enfatizava o quê? Deus é soberano. A Bíblia é a autoridade. Cristo está no centro de todas as coisas. Então, com muita coragem, com muita fé, com muita ousadia, ele vai se opor ao nazismo, ao movimento dos cristãos alemães em se conciliar com aquele regime, né? Ele argumenta que o nazismo era uma ideologia que contradizia os princípios fundamentais do cristianismo. Olha a ousadia e a coragem desse homem, né? Eu digo que ele era pentecostal, né? Cheio do Espírito Santo ali, com palavras ali de autoridade, defendendo, né, sem medo de perder a vida, diferente do que depois foi acontecer com Bonhoeffer, né, principalmente. E aí, em 1934, eles escrevem a Confissão de Fé de Barmen, né, que trazia todas essas afirmações sobre a autoridade de Cristo, sobre a igreja, e rejeitava essa ideologia nazista, né. Essa declaração foi um marco importante de resistência, né, dessa igreja confessante. Então, na Alemanha tinha a igreja cristã alemã, que apoiava o nazismo, e Barth e seus amigos se levantaram com a igreja confessante, escrevendo esse artigo, a Confissão de Fé, rompendo com Hitler e o comunismo alemão. Aí tem aqui um abre aspas para você entender um pouco mais. Segundo o testemunho das Escrituras, Jesus Cristo é a única palavra de Deus. Se o Estado quisesse interferir, Hitler quisesse mudar alguma coisa, eles devem, não, Cristo é a única palavra. Unicamente a ela devemos ouvir, e somente a ela
devemos confiança e obediência na vida e na morte. Não tinha medo de morrer por defender a fé. Repudiamos a falsa doutrina pela qual a igreja poderia e deveria reconhecer como fonte de sua mensagem, além e ao lado dessa única palavra de Deus. Outros eventos, outras forças, personalidades e verdades como revelação de Deus, né? Então, foi um rompante ali com Hitler, com o nazismo, né? Um ato de coragem, né? Foi um momento marcante também na vida de Karl Barth, tá? Falar um pouquinho das obras dele. O seu comentário, a Carta aos Romanos, foi foi algo marcante na vida dele, porque trouxe à tona a sua teologia, chamou a atenção do mundo para aquilo que ele pensava como fé. Foi publicado em 1919, marcou um recorte claro no seu pensamento, estabeleceu um teólogo proeminente. Ele argumenta nessa obra que o Deus revelado na cruz de Jesus desafia e derruba qualquer tentativa de aliar Deus com culturas, conquista ou pessoas humanas. Então, ali, o comentário de Barth aos Romanos ali é um rompimento com o liberalismo teológico, tá? Depois essa é a maior de todas, a principal, que é a dogmática eclesiástica, tá? 1932, ele foi terminar de escrever ela em 1968, né? 13 volumes, fala sobre revelação, Deus, criação, reconciliação, é considerada uma das maiores obras de teologia sistemáticas já escritas, né? Então, dogmática eclesiástica, eu não tenho certeza se ela tem 100% traduzida a português, tá? Temos também Palavra de Deus e Palavra do Homem, né? Ele explorava muito esse pensamento de dividir, né? Deus, homem, Palavra de Deus, Palavra do Homem. Então, o seu ministério foi muito incumbido, né? Porque isso ia na contramão do que o racionalismo, o humanismo, o romantismo pregava, né? Com o liberalismo teológico. Então, Palavra de Deus, Palavra do Homem, explorava essa relação. E o que essa relação revelava? A Palavra de Deus acima de todas as coisas. A razão do homem, a palavra do homem, sempre submissa à palavra, à vontade de Deus. Um outro material aqui é a Introdução à Teologia Evangélica, né, que vai apresentar os principais conceitos ao qual ele defendia. A Humanidade de Deus, Teologia Evangélica, uma introdução. Então, são muitos artigos escritos, não temos muitas traduções para o português. Recentemente, a Thomas Nelson Brasil lançou um kit, que, se eu não me engano, vem 11 livros de Karl Barth, tá? Então, é importante também, depois, se você puder adquirir esses livros, e se aprofundar de uma forma mais detalhada, né? Fica como aí um desafio para você também adquirir os materiais de Karl Barth, né? Às vezes a gente tem facilidade de encontrar materiais de vários outros autores, mas Karl Barth já tem alguma coisa no Brasil, tá bom? Então, nós vamos entrar agora na teologia em si, né? Nós falamos sobre biografia, sobre academia, a sua vida, seus desafios. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a teologia de Karl Barth, né? É um material, assim, um pouco extenso, mas depois vai ficar na mão de vocês, para vocês também poderem estudar um pouco mais, melhorar esse material, fica como desafio para vocês também, tá bom? A teologia dele foi centrada na soberania de Deus. Então, ele foi formado debaixo do liberalismo teológico, ele tem a sua fé amadurecida, a sua experiência no ministério pastoral, e agora, um teólogo, escritor, maduro na fé, agora ele o quê? Defende a soberania de Deus e a autoridade da Bíblia. Né? Ele vai falar sobre a importância da revelação divina e a centralidade da cruz de Cristo na salvação do homem, tá? A sua teologia, ela é caracterizada pela ênfase na graça de Deus, na justificação pela fé, mas diferente de Lutero. Lutero falou, olha, eu sou justificado pela fé, não pelas obras. Eu não preciso pagar indulgência para a Igreja Católica para ser salvo. Agora, Karl Barth, ele usa o mesmo
texto de Romanos, mas em oposição, que é a razão, que o liberalismo teológico defendia. Barth diz, não, a justificação é pela fé, a interpretação da palavra de Deus é pela fé que eu sou salvo, viu as promessas de Deus, tá? E aí eu fiz aqui, eu dividi, assim, para vocês tentarem compreender melhor, por tópicos, tá? Primeiro, a revelação, né? Então, Barth defendia que Deus, ele se dá a conhecer em Cristo. Ele afirma que Deus só pode ser conhecido porque ele se revelou livremente em Jesus Cristo. Não é o ser humano que alcança Deus, mas Deus que vem ao encontro do homem, né? Então, quando Barth falava dessa revelação, como que Deus se revela ao homem? Então, o liberalismo estava achando assim, bom, a razão agora vai comandar. Então, agora o homem vai a Deus e interpreta a Deus, e o que a gente compreender está valendo, o que não compreender, descarta. Então, Barth fala, não, Deus se revelou. Ele escolheu se revelar. É uma via de mão única, é de cima para baixo, não de baixo para cima. E aí ele vai citar o texto de João 18, tá? Depois você lê aí, que a gente está correndo no tempo aqui. Segundo ponto da teologia de Calbart aí, a palavra de Deus, tá? Então, para Barth, a palavra de Deus, ela se manifestava de três formas: revelação, a Bíblia em si e a pregação. Olha só. Lembra no começo que eu falei que nós olhamos para trás, retemos o que é bom, o que não é bom a gente deixa passar, aí nós vamos ver que Agostinho pensou de um jeito, Lutero, Calvino, Barth, e nós, como nós pensamos? Então, hoje nós estamos estudando um homem que mudou muito a história teológica no século XX. E quando ele falava sobre a palavra de Deus, ele, olha, ela se manifesta de três formas. Primeiro, a revelação. Então, a revelação é quando Deus visitou o seu povo e fez-se um de nós, a palavra feita em carne, ou seja, em Cristo. Então, para Barth, a revelação de Deus é quando Deus ele se manifesta em forma de homem, né? Ele veio e habitou no meio de nós. Então, para Barth, a revelação, a palavra de Deus, ela era a revelação primeiro, por meio de Cristo. Depois vinha a Bíblia, em si, a Bíblia, né? O livro, que era o quê? O atestado da revelação da palavra ocorrida em Cristo. Então, para Barth, a Bíblia, o escrito ali, o papel ali, o livro, ele era um atestado dessa revelação. De qual revelação? De Cristo. Deus se fez homem como nós, tá? Mas ele vai defender, ó, a Bíblia, ela é um instrumento concreto mediante o qual a igreja pode recordar a revelação, tá? Então, para Calbart, revelação, Jesus, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, se fez carne. É a Bíblia, é o atestado dessa revelação. E ela é um instrumento concreto, é o único instrumento que nos faz recordar dessa revelação. E a pregação? É o anúncio dessa revelação, né? E esse anúncio, ele é feito pela igreja. E aí a igreja vai utilizar-se o quê? Da palavra. E a igreja, ela vai o quê? Se submeter a essa palavra. A igreja não vai estar acima da palavra, a igreja vai estar submissa à palavra. Então, Barth tinha essa visão, né? De dividir em três manifestações acerca da palavra de Deus. Ele criticava a religião, né? Então, ele sempre entendeu que a religião era um esforço humano. Então, a maior luta de Calbart foi essa luta contra o homem, a razão, né? De querer ser mais do que Deus. Ele rejeita a religião como um caminho humano, considerando-a um dos pecados mais sutis, né? Que o homem poderia enfrentar. Então, o homem que acreditava na religião, que podia, né, ir até Deus, ele falhava. Número 4 aí, Cristo como centro da teologia. Então, Barth, ele enfatizava a cristologia como um ponto de partida. Lembra que ele falou que Cristo é a revelação?
né? Deus se revelou em carne, em Cristo. Então, tudo começa em Cristo. Não começava com aquilo que o homem compreendia, começava em Cristo, tá? Então, Cristo era o ponto de partida para qualquer tipo de reflexão. Tudo que nós podemos conhecer sobre Deus está em Jesus Cristo. Não está em livros externos, não está na tradição, não está em nenhuma outra coisa externa à palavra de Deus. Começa em Cristo. Então, em Cristo nós vemos o que? A fé em Deus, a fé no sobrenatural de Deus, tá bom? Quinto, um ponto importante, ó, um ponto interessante aqui, que como que Bart pensava acerca da eleição e graça. Aí a gente volta naquele velho pensamento, arminianismo ou calvinismo, né? Karl Barth vai reformular a doutrina da eleição. Para Barth, Cristo ele foi o eleito por excelência, tá? Em Cristo, Deus escolheu a humanidade. É uma eleição que vai incluir, né, através da graça, aqueles que vêm a Cristo, tá? Então vamos entender um pouco melhor isso? Cristo como eleito. Então, para Barth, ele argumenta que Jesus Cristo, ele foi o eleito. Então, ou seja, Deus escolheu A, B, C, Deus escolheu Cristo. Ele foi o eleito por excelência, tá? E aí, em Cristo, Deus escolhe o quê? A humanidade, o que vem depois. Então, Cristo é o eleito. E aí, Cristo se torna o quê? Esse filtro, né? Então, quem vai a Cristo, consequentemente, vai a Deus. Olha que interessante isso. Eleição inclusiva. Então, a eleição, segundo Barth, é inclusiva, ou seja, no sentido de trazer, incluir, porque em Cristo toda a humanidade é escolhida para a salvação. Isso significa que a eleição não é exclusiva de alguns, mas sim uma escolha universal. Então, Deus escolheu salvar a todos, através de Cristo. Então, quem vai a Cristo alcança essa salvação. Isso aqui é interessante porque, quando nós lemos João 3,16, Cristo vai colocar uma condição. Qual é a condição de João 3,16? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para Bart, Deus escolhe Cristo, Cristo agora, por ele todos são salvos, mas Cristo coloca uma condição, o crer. Crer que ele é filho de Deus, crer que ele morreu na cruz, para que nossos pecados fossem perdoados, né? Olha só como que agora a gente começa a olhar a teologia de Agostinho, lá no começo dos séculos, agora passando por Lutero a Reforma, passando por João Calvino, as modificações, século XX Calbart, né? Toda aquela situação, arminianismo, calvinismo, e hoje nós. Então, por isso que eu falei no começo, que isso nos ajuda a formularmos o nosso próprio pensamento. Nós temos as nossas próprias convicções, né? Acerca de temas como a eleição, a graça, a trindade, nascimento virginal, dons espirituais, evangelismo, missões. Então, nós temos que ser teólogos que caminhem com as nossas próprias pernas. Então, olhar para trás, caminhar sobre os ombros de gigantes, nos faz refletir de como essa teologia foi amadurecida e chegou até hoje em nós. E nós, se alguém nos parar amanhã no trabalho e nos perguntar o que nós vamos responder sobre salvação, sobre missão, dom espiritual, né? Então, a importância de nós conhecermos a história. Partindo para o final já, a igreja e a missão da palavra. Então, Karl Barth, ele vai acreditar que a igreja, ela não é detentora da palavra, mas ela é serva da palavra. Você percebe que a preocupação dele era combater a razão do homem? Então, a teologia liberal vinha, olha, está na mão do homem, está na mão da razão. Nós somos detentores da palavra agora, libertamos ela da igreja, nós vamos interpretar e vai ser o que a gente passar para o mundo. Então, o Barth fala, não, a igreja não é detentora da palavra, a igreja é serva da palavra, tá? E a sua missão é testemunhar o que Deus fez em Cristo.
e proclamar essa graça ao mundo, né? Então, nós começamos a analisar a teologia que Barth usou na sua geração, no seu tempo, com seus desafios, como ele foi importante. Se talvez ele não tivesse se levantado, trazendo essa neo-ortodoxia, esse retorno às escrituras, talvez hoje nós estivéssemos debaixo, né, de ferramentas acadêmicas que fossem nos levar para um caminho diferente do que temos hoje, tá? A sua teologia dialética, né, que nós falamos lá no começo, né, a neo-ortodoxia. Então, falar de Karl Barth é falar da neo-ortodoxia, tá? Ele foi considerado o iniciador da neo-ortodoxia. Foi uma resposta, né, à teologia liberal e ao colapso do otimismo humano após a Primeira Guerra Mundial. Lembra que nós falamos? Quando passou a Primeira Guerra, o homem olhou e falou assim, ó, a fé falhou. A guerra, as mortes, então agora o homem vai resolver. Então a neo-ortodoxia vem como uma resposta, dizendo não, ainda é a fé. Deus é soberano, não perdeu o controle. A palavra é inerrante. A palavra, tudo parte de Cristo, tá? Então, a sua teologia ela é dialética, ela afirma, né, a tensão entre Deus e o homem, entre tempo e eternidade, julgamento e graça, né? Então, isso vai nos mostrar que ele tinha essa crítica ao humanismo, né? A crítica de Barth ao humanismo e à teologia liberal é relevante hoje, especialmente em um contexto em que a autoridade da Bíblia é questionada. Olha só, como que estão os nossos dias hoje? Estão questionando a veracidade da Bíblia? Estão questionando a inerrância da palavra de Deus? Então, lembra que eu falei que algumas heresias só mudaram de roupa? Então, nós olhamos para Barth, olhamos para hoje, nós encontramos algumas coincidências. Outro ponto aí, a ênfase na obediência. Obedecer à palavra de Deus é relevante para a igreja contemporânea. Ela precisa se manter fiel à mensagem bíblica, tá? Aí existe hoje em nosso meio um problema muito grande, que não é mais o liberalismo teológico, mas é uma extensão do liberalismo teológico, que é o quê? O liberalismo, ou seja, a libertinagem. Muitas pessoas, né, Deus ele é somente amor. Ele me ama do jeito que eu sou, eu não preciso mudar, né? Não preciso me arrepender, não preciso levar a cabo a palavra de Deus quando ele fala sobre pecado, né? Não. Então, muitos deixaram de obedecer, para quê? Para continuar vivendo nos seus erros, nos seus costumes. Se você olhar para os lados hoje, nós vamos ter o tal da igreja inclusiva, que é a igreja, né, de pessoas que têm relacionamento com pessoas do mesmo sexo, né? Lá no nosso canal do YouTube tem uma lição que nós comentamos acerca desse tema. Então, é o liberalismo de hoje, que Barth enfrentou a raiz dele lá atrás, tá? Outra coisa importante, a relevância para a teologia pública, né? Enfatiza a importância da palavra de Deus na esfera pública, como que a teologia hoje pode tocar os problemas da sociedade. Como que a teologia que você aprende na sala de aula hoje vai influenciar no teu trabalho, os problemas da rua da sua casa, do seu bairro, da tua cidade. Então, Barth traz à tona essa necessidade de uma teologia pública. Lembra que nós falamos aqui? Barth falou, olha, a teologia, o pastor e a comunidade têm que caminhar junto. E hoje também é assim, irmãos. Nós vemos problemas na economia, na política, na sociedade, quebra de valores. Então, a teologia que nós aprendemos, ela precisa ter uma relevância de uma esfera pública. E aí, aqui, por fim, a crítica ao poder, né? Aí nós nos lembramos de Barth na guerra, o nazismo, né? A igreja, ela precisa se posicionar em relação a questões sociais e políticas, né? Lembra que Barth, ele se levantou contra o nazismo de uma forma bíblica, não se rendeu a Hitler? Então, como que a igreja hoje pode ser essa voz profética
como que a igreja hoje pode olhar, talvez, nós estamos vivendo o tempo de Obadias, vivendo o tempo de Miqueias, o tempo de Amós, como que nós, como igreja, podemos, né, nos manter como uma voz profética? Então, Calbart, ele vem falar sobre essa crítica ao poder, né? Amém, meus irmãos? Olha, eu coloquei mais um último anexo, que é Barth e a filosofia, mas é muito extenso, mas ele vai junto com o material para você, e depois você vai ver como que Barth se relacionou com a filosofia. É interessante também. Barth, ele jogou fora a filosofia, criou um combate com a teologia, ou ele falou, não, a teologia e a filosofia pode caminhar lado a lado. Então, eu mandei para vocês um anexo aí sobre Karl Barth e a filosofia, que vocês façam um bom proveito, que vocês tenham bons estudos, né? E 9h56, eu quero finalizar aqui a minha palavra. Eu espero que eu tenha se feito compreendido por vocês, amém? Nós vamos colocar no grupo lá os slides, vamos colocar o material em PDF, tá bom? E eu quero aqui mais uma vez agradecer de coração essa oportunidade de estar com vocês, tá? Quero aqui para finalizar, abrir os microfones aí, deixar o pastor Maurício aí, deixar a tua palavra, pela sua participação também nessa Masterclass. Quero dizer para vocês que nós vamos abrir o nosso grupo lá também, para que vocês venham lá colocar opiniões de futuros temas para nós trabalharmos em umas próximas Masterclass da vida aí, amém? E nós vamos deixar o grupo aberto para vocês também se manifestarem lá da maneira que vocês quiserem. E eu queria passar a palavra ao pastor Maurício aqui, pastor, para o senhor poder finalizar, orar com todos nós aí, em nome de Jesus. Amém. Acho que Karl Barth, ele é a prova de que nem tudo que é nos ensinado coaduna com a prática ministerial, falando em termos teológico, filosófico, né? Então, ele aprendeu muita coisa no seminário, ele era um defensor da escola liberal, mas na prática ele viu que não era isso que o povo precisava. Acho que ele fez compreender aquilo que Jesus ouvia. Jesus ensinava com autoridade, diferente dos rabinos, né? Dos fariseus, saduceus. E isso era morte para os saduceus. Mas Jesus, ele falava de coisas simples: terra, pesca, água, árvore, trigo, joio. A teologia dele era profunda, mas prática, empírica. Ele partia da realidade do povo para ensinar verdades espirituais para o povo. Acho que Barth, ele traz essa grande contribuição, né? Que o servir a Deus, a teologia tem que ser simples, Bíblia. E as muitas divagações levam a loucuras. Como a gente ouve aí tanta coisa sendo falada em nome de Deus que nem Deus sabia que era falado acerca dele, né? Deus não está nisso, aí não participa disso. Então, a teologia é um instrumento para nos ensinar sobre Deus e ensinar o povo acerca de Deus, mas ele pode também fazer o povo ser errático, né? Quanta teologia saída do inferno, né? Que traz mais confusão do que conciliação. Então, acho que Karl Barth traz essa grande contribuição para nós. Pastor Bispo Marcelo, muito bom, né? A sua explanação. Bispo Jonas também. Então, Masterclass é um embrião de coisas maiores que virão, né? Então, isso é muito bom. Vocês estão de parabéns, a vocês e os alunos aí, teólogos de Cristo. Ministre, então, essa última oração para nós encerrarmos, pastor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela palavra do teu servo Bispo Marcelo na noite de hoje. Quero agradecer também pelo teu servo Karl Barth, que está na tua glória e contribuiu, ó Deus, com a sua passagem nesta terra, levando-nos, ó Pai, a entender um pouco melhor o estudo da palavra e a aplicação da palavra. Que o Senhor, ó Deus, faça deste pequeno ensaio, que a Masterclass, Senhor, se tornar uma coisa muito maior, sobre todos aqueles que têm sede de aprender a Tua Palavra, sede de conhecer, Senhor Deus, a Tua Palavra e sede de ensinar a Tua Palavra. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, abençoo a vida dos irmãos pastores que participaram nessas 3 edições
e que o Senhor seja louvado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos disponibilizar o material no grupo. Vamos abrir o grupo para futuras opiniões aí. Então, um forte abraço. Nosso muito obrigado a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Masterclass. Amém? Deus abençoe.